Hoje eu vou mostrar para vocês como eu literalmente construí uma equipe de marketing inteira que vale mais de 50 mil reais por mês. Eu vou te mostrar como eu fiz isso utilizando a inteligência artificial, mais especificamente o Cloud IA. O Cloud vem sido falado nos últimos tempos por aí, é uma ferramenta que não é nova, mas nos últimos tempos aí ela deu aquela explodida e quem literalmente dominar essa ferramenta vai dominar o mercado digital. Eu, claro, não pude deixar de aprender, de me aperfeiçoar dentro dessa ferramenta. E o que eu consegui montar nos últimos tempos com essa ferramenta me surpreendeu. Para vocês terem noção, a gente tinha uma folha de pagamento aqui de equipe de marketing, design, web design, gestor de tráfego, gestor de equipe, tudo isso somados iam muito mais do que 50 mil reais. Agora você imagina você assinar uma inteligência artificial, você conseguir criar várias skills, né, são as habilidades de cada uma dessas pessoas, de cada uma desses colaboradores. Um você pode criar um social media, o outro um gestor de tráfego, e aí você pode criar e executar toda a operação do seu negócio trabalhando, né, da sua casa, trabalhando do conforto do seu lar, criando um negócio digital exatamente utilizando a IA. Cara, é surreal o que essa inteligência artificial pode proporcionar para você. Então eu não sei que ponto que você está hoje no digital, se você está começando do zero, ou se você quer começar, ou se você já atua no mercado digital assim como eu, e quer aprender a escalar seus resultados, otimizar o seu tempo, principalmente. Cara, esse vídeo aqui ele vai te ajudar, tá? Antes de mais nada, para você que não me conhece, meu nome é Lucas, não deixa de se inscrever aqui no meu canal, eu quero trazer mais conteúdos de forma aprofundada de como que você consegue criar um negócio digital. Hoje eu tenho uma agência de lançamentos, a gente trabalha também lançando infoprodutos, sistemas, SaaS, aplicativos e não tem como hoje a gente deixar de utilizar a inteligência artificial. E na grande maioria das vezes a gente tem utilizado bastante aqui o Cloud, que tem nos ajudado em todas as etapas, em todos os processos, tanto de projetos para terceiros, né, que a gente trabalha com coprodução, com lançamentos, quanto também para as nossas operações diárias. Então esse vídeo aqui ele vai ajudar você, vai abrir mais a sua mente para que você de fato venha destravar seus resultados no digital. Então eu tenho certeza que está cada vez mais fácil você ter resultados no marketing digital, tá? Então eu preparei para vocês uma apresentação bem básica, mas uma apresentação bem completa, que vai passar por todos os pontos que eu quero mostrar para vocês, falando, né, sobre o Cloud, falando sobre como você vai criar essa estrutura hoje para que você venha trabalhar, tá? Então aqui do lado, já estou mostrando para vocês, como que você vai criar a sua equipe de marketing completa com inteligência artificial. Só para vocês terem noção, tá? Eu criei até agora aqui mais ou menos umas 6 skills ali que tem me ajudado aqui em todos os processos na minha empresa, na minha operação, tá? E aí, como eu disse para vocês, somando ali, se eu fosse pagar esses funcionários, se eu fosse pagar essas pessoas, eu iria ter que disponibilizar ali mais de 50 mil reais tranquilamente. Então, né, só para mostrar para vocês aqui, montar uma equipe de marketing custa uma fortuna. Se você vai pagar um web design, você vai pagar ali 5 a 10 mil reais. Um copyright, você vai pagar de 4 a 8 mil reais. Um social media, mais uns 3 a 6 mil. Então você vai somando aí, vai dar uma média ali de 22, 44 mil reais, mais as ferramentas, infraestrutura e outras coisas também, tá? Imposto e mais um monte de coisa que você sabe que não é fácil para você manter uma equipe, né? Lógico que você também fica ali refém, né, de algumas pessoas, você pode sofrer alguns processos, às vezes se você não saber trabalhar ali com equipe, você pode sim colocar pessoas na sua equipe que pode te dar uma dor de cabeça depois, e hoje com a inteligência artificial você não mais passa por isso, né? Basta você saber criar essas skills, saber criar esses agentes ali, que você consegue criar um negócio sólido através do digital, né? Tem algumas pessoas aí, eu acompanho muito o Elton Luiz, ele fala sobre como você criar um negócio de uma pessoa só. E eu vejo que isso está cada vez mais possível, principalmente com a inteligência artificial, tá? Então vamos lá. Como que você vai criar esse time interno dentro do seu cloud? Eu não sei se você já está familiarizado, já sei que você já deve ter ouvido pessoas falando por aí sobre as skills do cloud, né?
Basicamente, as skills são a habilidade que você ensina ali dentro, né, o seu agente, o seu robô, a sua IA lá dentro, e você treina ela com alguma habilidade específica. Então, a skill, ela funciona como se fosse um colaborador, um especialista que você dá instruções para ele e ele executa sempre no mesmo padrão, tá? Por exemplo, vamos supor que numa agência a gente precise de um estrategista digital. O estrategista, ele é responsável por, de fato, criar toda a estratégia de um projeto, seja ele local, seja um infoproduto, um lançamento, seja qual for a área que você atua ali. Então você precisa de um estrategista digital. E aí você vai definir o que esse estrategista ele faz. Ele vai pesquisar no mercado, ele vai desenvolver os funis, ele vai desenvolver as copies, o que ele vai fazer? São as habilidades que ele possui. Então, na hora de você criar uma skill dentro do cloud, você vai literalmente falar para ele qual que é a habilidade que ele vai dominar. E aí você consegue criar essa habilidade, criar essa skill dentro do cloud, e toda vez que você vai criar um projeto, que você vai tocar num projeto de um cliente, de um especialista, ou vai fazer um lançamento, ou vai criar um infoproduto, essa habilidade já está treinada. Então, basta você acionar essa habilidade lá dentro do cloud e ele já vai executar toda a sua experiência naquela área ali. Então, você não precisa de contratar um especialista, achar o tempo na agenda dele para ele entrar dentro do seu projeto, fazer ali os processos e para você, de fato, colocar no ar. Aqui você vai literalmente executar em segundos e não em semanas. Tá? Por exemplo, aqui antigamente, para a gente fazer um lançamento ou criar um infoproduto, a gente demorava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hoje, com o cloud, a gente consegue, de fato, criar um produto, criar uma estratégia em segundos ou em minutos, né? Não em semanas ou meses, que antigamente era dessa forma. E aí você consegue, como eu falei, executar o mesmo padrão. Se você vê que também não está saindo da forma que você quer, você fala para o cloud melhorar aquela skill e você vai melhorando e deixando ela mais enxuta, né? E aí o custo fixo, lógico, o preço do cloud hoje você paga aí R$100 e poucos, R$500 que seja, que é um plano um pouco mais completo ali, mas digamos que se você fosse pagar uma equipe aí, você iria pagar muito mais do que isso. Então, meus amigos, R$500 não é custo, é um investimento em uma equipe de marketing completa. Então, cara, investe nisso aí sem reclamar que o resultado ele vai te surpreender, tá? Então, você vai fazer escala, fora que você vai poder pegar agora muito mais projetos, executar muito mais coisas no mesmo tempo e não vai, lógico, te esgotar ou sobrecarregar uma equipe de pessoas ali mesmo trabalhando para você, né? Então vamos lá. Cada skill que a gente constrói é um especialista trabalhando para você. Como eu falei para você, você pode criar um skill que é um copyright, você pode criar um skill que é um design, você pode criar uma skill que é um social media, um estrategista, um pesquisador de mercado e um produtor de documentos, né? Vai fazer contratos, relatórios, materiais, SaaS, você pode criar ali basicamente um especialista para cada parte ali do seu projeto, né? Do seu negócio ali. Aqui basicamente eu tenho essas 6, tenho desenvolvido outras skills também e eu tenho percebido cada vez mais que essas skills elas podem ir aprendendo e trabalhando em conjunto, tá? Mexer com o cloud não é difícil. Eu tenho estudado o cloud, eu tenho executado muitas tarefas com o cloud. Eu tenho percebido que a grande maioria das pessoas não fazem o básico. Elas já querem entrar dentro do cloud e já querem conversar com ela como se fosse um chat GPT. Cara, o cloud, na minha visão, ele não é para você utilizar ele como um chat GPT, onde você chega lá para ele, abre ali o chat e já começa a mandar as coisinhas para ele e ele vai te mandar. Você precisa de utilizar o cloud de maneira inteligente. E você só vai conseguir extrair o máximo dele a partir do momento que você aprender a criar essas skills. Essas skills vão ficar salvas dentro do sistema do seu cloud e você vai conseguir, toda vez que você for trabalhar em um projeto, executar essas tarefas aqui, tá bom? Então vamos lá. O que você consegue fazer ali com essas skills? Cara, literalmente tudo, tá? Coloquei aqui o básico, que é sobre lançamento, que é o que a gente atua, né? Trabalha aqui hoje aqui
com infoprodutos ou produtos físicos ou mentorias, lançando outras pessoas. Basicamente, você consegue fazer todas as etapas. Você consegue fazer um briefing, você pode literalmente criar o produto, criar o público, fazer uma pesquisa bem enxuta ali sobre o público do especialista ou o seu público. Você consegue fazer ali uma pesquisa bem completa, você consegue criar estratégia, desenvolver os funis, o posicionamento, plano de lançamento, você consegue também criar copy, design, social media, cada skill vai entregar a sua parte. E você consegue publicar tudo isso também, você pode criar ali o seu site, hoje você consegue também utilizar a skill, o próprio Cloud ali para publicar suas campanhas de tráfego, colher as informações, os dados das campanhas, criar uma planilha, você consegue entregar isso para o seu cliente de uma maneira mais profissional e você consegue fazer bastante, que você pode integrar no seu Instagram, fazer com que ele poste para você automaticamente através das APIs oficiais ali do próprio Meta. Você consegue fazer muita, mas muita coisa que antes você ficava dependendo das pessoas para fazer para você, tá? E aí fora que dá um monte de dor de cabeça você ter aquele monte de equipe, porque às vezes você vai ficar querendo entregar ali uma experiência melhor para o cliente e você depende ali dos seus funcionários. Você já pegou ali as informações da campanha, você já postou, você já fez isso, já fez aquilo. Hoje você não tem essa dor de cabeça. Basta você configurar o seu cloud, configurar suas skills, saber utilizar o cloud de fato e você consegue deixar isso tudo de forma automática, 100% automática, rodando para você aí no ar, tá? Então o que muda na prática quando você usa essas skills? Antes, você precisaria de uma equipe humana que valeria aí 22 a 44 mil reais, 50 mil reais ali para cima. Você precisaria de semanas para colocar um produto no ar. Você precisaria de 10 a 20 pessoas ali na sua equipe. Você depende de disponibilidade, né? Se a pessoa está disponível, se não está. Aqui a gente cansou de quebrar a cabeça com social media que não conseguia entregar o planejamento de conteúdo, o gestor de tráfego que travava na hora de subir as campanhas, você tinha que ficar cobrando. Então hoje você não passa por isso. E lógico que você tem que ficar tendo aquele retrabalho para revisar as coisas e tudo mais. Hoje não, hoje você tem um custo mínimo de ferramentas, você consegue colocar ali de 1 a 2 dias do briefing ao ar, você consegue que o cloud e você basicamente fazem tudo. Disponível 24 horas para você, 7 dias por semana, trabalha sem parar, tá? Padrão consistente toda vez. Então você tem toda vez aí uma habilidade trabalhando para você, executando a tarefa de maneira bem entregável, bem entregada para você, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, na prática também, como que você consegue criar essas IAs aí, tá bom? Como você consegue criar essas habilidades. Então vamos lá. Esse vídeo aqui eu não vou mostrar para vocês como você instala o cloud, né? Mas você precisa de ter o cloud pago, seja ele o Pro, seja ele o mais caro ali, que é uns 500, e tem outros planos também. Na minha visão, até agora, eu estou utilizando o plano Pro, que é o de 100 e poucos reais, vai dar uns 120 reais ali, mais ou menos, até o momento desse vídeo. Já está me entregando um resultado bem legal. Mas eu estou vendo que eu estou tendo que fazer esse upgrade mais para frente aí. Mas basicamente você precisa instalar ele no seu computador, seja ele MacBook ou seja um Windows, você vai instalar ele ali. Tem muitos vídeos hoje no YouTube ensinando a como instalar ele no seu computador. E você vai ter 3 coisas para você trabalhar com ele, tá? Você vai ter um modo chat, tá? Onde você consegue conversar com ele como se fosse o chat GPT ele mesmo. Você está acostumado a mandar as coisinhas para ele e ele vai respondendo. Eu basicamente quase não utilizo isso daqui, tá? Tem o modo coworking, que é basicamente onde eu fico a maior parte do meu tempo executando as tarefas. E tem o modo code. O modo code é onde que você consegue programar algumas coisas ali, sistemas, sites, aplicativos e mais um monte de coisas que você consegue fazer também, tá? O foco aqui não é trazer para vocês conteúdos nem do chat e nem do code, mas aqui do coworking, é onde você vai trabalhar, tá? Primeiro ponto, você precisa de aprender a criar os projetos aqui dentro. Esse vídeo aqui eu não vou falar sobre isso especificamente, vai ser sobre as habilidades. Eu posso trazer para vocês vídeos aqui falando da importância de você criar esses projetos, porque sem esses projetos aqui, você não vai conseguir extrair o máximo do seu cloud, tá? Então entenda que toda vez que você vai criar algo novo no cloud, é muito interessante com que você entre aqui em projetos, já tem alguns aqui, já estou migrando mais coisas aqui para dentro, mas basicamente você tem que criar um projeto aqui para dentro, tá? Mas a primeira coisa que você tem que fazer, como eu falei para você,
é você criar ali a sua habilidade. Então você vai clicar aqui, tá? Em Customize, tá? Customize, não sei falar muito bem inglês, mas você vai clicar aqui, você vai abrir essa aba aqui, tá? E aí você vai se deparar com essas coisas aqui. Conectar os seus aplicativos, criar suas habilidades e navegar por plugins. Aqui a gente está trabalhando com habilidades, né, que é o conteúdo desse vídeo aqui, a gente está falando sobre as habilidades, que é isso que eu expliquei tudo para você. Você vai clicar aqui, ó, em criar novas habilidades. O seu, basicamente, vai estar, ou pode estar zerado, ou pode ter alguns aqui da própria fábrica, né, do próprio cloud ali, do próprio cloud. E aí, todos esses aqui são os que eu criei, tá bom? Como eu falei para vocês, você pode criar uma skill para cada habilidade que você deseja que algum funcionário de IA tenha dentro do seu negócio. E como que você vai fazer? Você vai listar quais são as habilidades que você precisa para entregar uma qualidade para o seu cliente ou para o seu projeto, ou se você quer trabalhar lançando outras pessoas, você vai criar ali, você vai listar quais são essas habilidades. E o que eu, Lucas, fiz, tá, para desenvolver essas skills aqui? Hoje eu vi que tem pessoas que já estão vendendo isso aqui, cara. Eu acho uma sacanagem, porque o próprio cloud já te ensina como criar isso aqui. Não tem necessidade de você ficar pagando. Igual apareceu para mim, né? Compre o pacote com mais de 100 skills prontas. Cara, cada negócio tem a sua necessidade. Então você vai pagar ali R$50, R$60 nas habilidades e basicamente não vai utilizar. Eu comprei uma para mim fazer o teste, para ver o que entrega e, cara, tudo ruim. São coisas que, se eu fosse utilizar ali, eu iria utilizar 5. E coisas que eu já tinha criado no meu cloud aqui também, tá? Então, basicamente, o que você vai fazer? Aqui você vai ver que vai ter essas habilidades. Mas como que eu crio as minhas habilidades? Eu vou lá no modo chat, tá? Eu volto lá no modo chat. E aqui, ó, eu abri uma conversa com o próprio Cloud aqui sobre criar skills. E aí eu converso com ele. Se eu preciso de uma skill para criar copies, eu vou falar com ele aqui, ó. Preciso que você crie uma skill de criador de copies profissional. Você poderia simplesmente mandar só isso para ele. Só que o que eu gosto de fazer? Já que a gente precisa de aprender a extrair o máximo do cloud, nós podemos colocar ele para pesquisar na internet o que faz com que um copy seja tão profissional, que suas copies sejam tão boas, que convertem legal. Então eu sempre peço para ele criar uma skill e eu falo com ele assim, ó, faça uma pesquisa na internet e aprenda tudo sobre o assunto, sobre copy, sobre estratégia, sobre vendas, sobre funil. E aí você vai colocar aqui a habilidade que ele vai desenvolver, tudo o que ele precisa de aprender sobre tal assunto. E eu percebi que quando eu comecei a fazer isso, as skills começaram a me entregar algo mais palpável, algo mais profissional. Eu criei algumas skills quando eu estava começando ali, só mesmo com o primeiro prompt, e aí eu percebi que estava me dando algo mais genérico, estava parecendo algo como se fosse o chat GPT mesmo. Então eu comecei a pedir para ele sempre entrar na rede, fazer uma pesquisa sobre o que está funcionando, o que não está funcionando e tudo mais. Eu percebi que isso começou a fazer com que as habilidades se tornassem mais profissionais, começassem a me entregar resultados melhores. E eu comecei a criar cada skill fazendo isso. Quero que você crie, para mim, uma skill de social media. Quero que você pesquise na internet e veja quais são as habilidades que uma social media possui para se tornar a social media mais top, a melhor social media. E você consegue mandar para o próprio cloud. Depois que ele vai lá, faz a pesquisa e estuda, né, sobre tudo que você precisa, ele vai te perguntar assim, ó, quer criar mais? Posso fazer estrategistas especializados em outros nichos? Ele vai te perguntar algumas coisas e você continua ou não. E ele vai te mandar aqui, ó, salvar a habilidade. E você vai clicar aqui e ele vai parar lá naquela etapa onde que a gente estava, né? Que é aqui no Customize aqui. Ó. Aqui ele vai estar a sua habilidade totalmente aqui. E como que você faz para utilizar, tá? Lembrando, mais uma vez, não vou entrar nesse assunto aqui, mas você vai criar um projeto,
você vai começar do zero, dar um nome para o projeto, seja para o seu cliente, vai colocar algumas instruções sobre aquele cliente aqui. Se você tiver algum arquivo, né, importante sobre esse projeto, você pode subir aqui também, vai selecionar uma pasta dentro do seu computador que vai ficar salvo esse projeto e você vai criar, né? E aí você vai criando várias etapas. Aqui, por exemplo, eu tenho o Cláudio que trabalha no meu Instagram e o outro que trabalha no meu YouTube, tá? E como que você vai utilizar? Você tem algumas formas de utilizar isso. Você pode clicar aqui, né, nesse traço e vai aparecer para vocês aqui todas as habilidades que você tem. E você vai clicar. Vamos supor que a gente vai utilizar aqui o estrategista. Você vai clicar aqui em estrategista e você vai pedir para ele: quero que você crie para mim uma estratégia de vendas para vender, tá, no Natal, na Páscoa. E aí, para a loja X, ou ele, se você estiver dentro do projeto, ele já vai saber que é para aquele projeto. E ele vai desenvolver toda a estratégia para você de acordo com a pesquisa que ele faz. Ou você simplesmente pode falar com ele, né? Eu quero que você crie para mim uma estratégia. Ele já vai saber que o estrategista já tem que atuar nessa área. Então ele traz essa skill para dentro do projeto, ele vai desenvolver para você ali tudo o que você precisa. Cara, é surreal o que essas skills, o que essa ferramenta consegue entregar para você, o que essa IA consegue entregar. É surreal, eu tenho visto grandes resultados e cada vez mais a gente vai conseguir trabalhar de forma remota dentro da nossa casa, utilizando a inteligência artificial, diminuindo ali a equipe, porque essa IA está conseguindo tomar conta, fazer coisas até melhores do que essas pessoas conseguiam fazer. Não menosprezando o trabalho de cada um, o trabalho de social media, do design, não é menosprezando isso. Eles também têm a parte de trabalho deles, eles também conseguem utilizar o cloud, mas se você consegue otimizar a sua equipe, consegue trabalhar de uma maneira melhor, utilizando a inteligência artificial, você pode usufruir disso também, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou trazer vídeos aqui falando sobre também os projetos e outras coisas, como eu tenho utilizado aqui o cloud dentro da minha operação e como que isso tem facilitado para a gente cada vez mais o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa entrega aqui dentro da nossa operação, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Envie esse vídeo, salve esse vídeo para alguém. Não deixe de dar o seu like aí, se inscrever no canal. E se você ficou com alguma dúvida, você pode mandar aqui, né, nos comentários. Eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui. Tamo junto e eu te aguardo aí nos próximos vídeos. Acho que é o iPhone que tá travando ele mesmo. Sei lá, quando esquenta ele.